Malboro, já que você se interessou em falar sobre a pré-história, como eu te falei, né? Eu queria também te perguntar, isso aqui é uma coisa minha, tá? Particular. Como é que foi aquele campeonato, cara, brasileiro de 1989, irmão? Rapaz, foi impressionante, porque eu não ia participar, né? Porque eu não tinha toca-disco, não tinha equipamento para poder tocar. Não tinha nessa época o equipamento? Eu não tinha. Eu era DJ duro, fudido, não tinha como ter os equipamentos. Os lugares que eu tocava, o equipamento era do próprio local, entendeu? Uhum. E aí eles queriam que eu participasse do campeonato. Eu falei, cara, mas eu não tenho nem toca-disco para poder participar. Como é que eu vou participar do campeonato sem nem treinar, nem ter o toca-disco? Aí um amigo meu chamado Armando Mendes, que morava aqui na Barra, ele é filho do Amazonino Mendes, lá de Manaus, falou, não, eu vou te prestar, uma semana eu te presto o equipamento para você treinar, para poder coisar. Tá bom, eu treino lá, sei que eu não vou fazer o que eu quero mesmo, porque uma semana de treino, para quem nunca teve toca-disco, é complicado. Muito pouco Meu treino tempo. era no baile na hora, né? Na hora que eu tocava. Treinava na prática. Na prática. A prática era o meu treino. E aí, eu naquela semana do evento que eu estava treinando, eu estava de mudança com meus irmãos, minha mãe, e na hora de carregar o móvel, eu machuquei a mão. Eu machuquei a mão e passando na porta com o móvel, eu acabei esmagando minha mão na porta. É mesmo? Aí foi grave? Foi uma parada grave? Não, mas ficou dolorido, né? Não foi de ir para o hospital, quebrou a mão, não quebrou a mão, não quebrou. Mas ficou incomodado. Mas ficou incomodado, porque ficou dolorida. E a performance, você precisa realmente estar bem habilitado, bem hábil para poder fazer. E uma contusão na mão é que nem o jogador de futebol jogar com... Exatamente. Com a ferramenta principal do DJ é a mão. É a mão. E aí o jogador de futebol tá com a perna machucada, vai jogar? Não vai render o que ele pode render. E foi aonde, cara, esse campeonato? Foi em São Paulo. Aí eu passei das etapas, né, que tinham. Chegou na final, tinham 10 paulistas. Então quer dizer que tinha etapas eliminatórias. Tinha etapas eliminatórias. Aí chegou na final, tinham 10 paulistas e só eu de carioca, em São Paulo. Caramba! E aí eu fiz lá minha apresentação, foi perfeita, foi muito legal. Inclusive até eu queria aquela filmagem lá do campeonato, né? Que saiu no Jornal da Globo, inclusive, cenas do campeonato, né? E foi emocionante, né, cara? Porque eu era zebra por conta exatamente de não ter os recursos e as condições de ganhar. E os DJs lá, eu perguntei se podia levar os tocadiscos que eu ensaiei do meu amigo. Ele falou, não pode levar. Vai ser tudo eletrônico aqui. Aí eu cheguei lá, tinha o DJ que tinha levado até a mesa dele de casa. É mesmo? Caramba, como é que pode, né? Mas eles estavam mesmo, tipo assim, eu estava competindo mais por causa do meu nome. Já fazia programa em rádio, o Malboro tem que vir e perder para poder dar credibilidade ao campeonato. Só que não perdi, né? Só que acabei ganhando. Caraca, maravilhoso, cara. E quando isso aconteceu, essa coletânea do Funk Brasil, ela já tinha nascido? Ou foi depois do campeonato? Não, foi praticamente no mesmo ano. Foi no mesmo ano, 89. Mas o campeonato foi antes. Eu ia fazendo antes, porque o Funk Brasil, as primeiras músicas eu fiz em 88. Malboro Medley, Belo da Mulher Feia, tudo em 88. Eu vinha fazendo o disco, compondo e fazendo as batidas, né? Eu tinha convidado os dançarinos de baile para participar do disco e ninguém quis participar, porque eles não acreditavam que pudesse dar certo. Então, na época, tinha campeonato de dança. O pessoal ganhava troféu, o pessoal tinha aquela coisa de uniformes, fã-clubes, ensaios durante a semana, para poder competir final de semana em concurso de dança. E eu falei, essas pessoas, o que falta para eles só é cantar, porque eles praticamente já estão artisticamente encaminhados. Só tá faltando cantar agora... é um plus, é bom para mim, que vou pegar pessoas já organizadas para serem profissionais, e ao mesmo tempo é bom para eles porque não tem mais limite, bateram no teto da dança. Vai inovar ali o trabalho deles. E aí eles cantando, eles vão buscar novos patamares. Mas ninguém aceitou. Os caras todos, não, negócio de funk desacreditou, né? Não, na verdade ninguém acreditou. Era muito difícil. Tanto que eu tive que praticamente inventar os artistas na época para a gente poder fazer o disco, né? E, inclusive, quando eu fui fazer o disco, o pessoal da gravadora quase que não sai pela Poligram, né? Porque, na verdade, eu fui convidado pelo Cidinho. Eu tinha o plano de fazer, eu queria fazer independente. E aí o Cidinho e o Nirto, na casa do Cidinho, me convidou para fazer o disco na Poligram. Eu falei que não ia fazer na Poligram, porque a Poligram não ia saber o que eles estavam fazendo. Não ia dar andamento. Aí o
O Cidinho foi, não, Malboro, mas lá eles vão te dar mais atenção, vou fazer o marketing, você não vai fazer o marketing sozinho, não sei o quê. Esse Cidinho é o MC que você fala? Não, Cidinho Cambalhota. Cidinho Cambalhota. Cidinho Cambalhota. E aí ele e o Nirto foram, marcando uma outra reunião, foi na gravadora, lá eles foram, me convenceram a fazer na gravadora. Mas, tipo assim, eu não queria fazer na gravadora de jeito nenhum. Queria fazer uma parada independente. Só que antes do disco sair, o Cidinho vai e falece. E aí o disco ficou sem pai nem mãe da gravadora. O disco ficou perdido na gravadora. E aí eu que tive que fazer como eu iria fazer independente, eu tive que fazer independente como eu iria fazer. Mesmo tendo a gravadora por trás. Porque eles não fizeram nada, né? E aí, na época que ia fazer o disco, já estava, tá bom, vamos fazer. O meu pagamento foi um teclado pelo disco, né? É mesmo? O meu pagamento, o teclado foi o que eu recebi para fazer o disco. Um teclado para tudo. Porque eu não tinha o teclado, né? Então, o teclado foi o meu pagamento para fazer o disco. E aí, eles queriam colocar o livro do Hermano tinha saído, o livro do Hermano Viana, chamado Mundo Funk Carioca. O livro tinha explodido, estava o maior sucesso o livro, o maior comentário, esgotando nas prateleiras. Eles queriam colocar o nome do disco de funk carioca. Eu falei, não, cara, funk carioca não. Mas não tem funk em outro lugar do Brasil, por que você quer colocar funk Brasil? Porque vai ter. Ah, que já estava prevendo ali. Porque eu não estava fazendo um disco, uma banda, estava fazendo um movimento musical. A minha ideia ali era criar um movimento musical. Então, naquele momento, você já tinha isso em mente. A consciência. Eu não estou fazendo só um som, não. Estou criando um movimento. Criando um movimento. Da visibilidade. Já vinha sendo especulado por você. Já tinha, porque acontece o seguinte, por que eu queria fazer um movimento musical? Porque eu tocava para 10, 15 mil pessoas final de semana nos bailes e não tinha uma página de jornal falando, a não ser página policial quando sai algum problema. Uhum. Não tinha uma TV falando, a não ser quando tinha problema. Não tinha rádio tocando. E eu falei, por que o meu movimento é tão grande e é tão invisível? Aí uma boate da Zona Sul com 200 pessoas tinha tudo isso. Tinha mídia, televisão, tinha jornal, tinha coluna de jornal, tinha rádio, programa de rádio. Por que eu toco para 10, 15 mil e ninguém fala nada e uma boate de 200 pessoas fala? E eu não conhecia o preconceito. Eu não entendia o preconceito. E isso foi... Então eu falo às vezes porque o funk nasceu da ingenuidade. Por quê? Porque por eu não entender o preconceito das pessoas, eu não conseguia... Talvez se eu conhecesse o preconceito e falasse, bom, não toca na Zona Sul porque a Zona Norte não tem visibilidade, e me conformasse com isso, e me martirizasse, e me vitimizasse com isso, eu talvez não tivesse tido iniciativa de buscar essa visibilidade. Mas como eu não entendia o preconceito, a razão do preconceito, eu falei, não, eu tenho que arrumar uma maneira de dar visibilidade ao que eu estou fazendo, a esse movimento que é tão maior. E aí, quando o Hermano Viana me dá a bateria eletrônica, no livro está registrado que ele me dá a bateria eletrônica... Eu conheço essa história. Então, ele me dá a bateria eletrônica no livro, eu falei, caramba, já sei. Vou criar os ídolos do movimento para ocupar as televisões, ocupar as rádios e ocupar os jornais. Já que os bailes não ocupam, talvez esses ídolos e esses artistas possam ocupar esses espaços e trazer visibilidade para os bailes. Entendeu? Foi na hora, veio na minha cabeça. O professor dele, Gilberto Velho, chamou a atenção dele. Falou, cara, você não podia ter dado essa bateria para o Malboro. Você acabou de dar o rifle para o chefe indígena. Você pode mudar a história por conta dessa bateria. E o cara tinha razão. E foi o que realmente aconteceu, de fato. Aconteceu, foi. É como, por exemplo, vamos supor que os portugueses invadiram o Brasil. Os caras tinham arco e flecha, os caras tinham já as escopetas lá. Imagina se os índios tivessem arma. Como é que ia ser a história? Totalmente diferente. Talvez não fosse tão fácil invadir quanto foi. Talvez nem invadissem, né? Talvez foi nem praticamente invadissem. O que ele quis dizer foi isso. Acabou de dar um rifle ao chefe indígena. Quer dizer, muda a história a partir dali. E aí foi o Gilberto Velho, que era o orientador do Hermano Viana, que, na verdade, o livro dele era uma tese de mestrado que virou livro. Entendeu? Então, e que ele me dá essa bateria, eu, na hora, acendi a Eureka, eu tenho a ideia de fazer, criar os ídolos, os artistas. E aí eu criei o Funk Brasil, que eles queriam botar para Funk Carioca, para pegar carona no livro, que o nome do livro era Mundo Funk Carioca. Eu falei, não,
É funk Brasil. Tá Mas não tem construindo funk em algo lugar muito nenhum maior. no Brasil, cara. Só tem funk no Rio de Janeiro. Por que funk Brasil? Porque vai ter. É isso aí. O meu plano é que tenha. Aí eu boto na contracapa do disco, eu coloco uma... O disco não tinha saído, né? E eu coloco assim: agradecimentos a Evandro Viana, responsável por esse massacre. Afinal, foi ele que deu o rifle ao chefe indígena na página tal do cena tal. Que massacre se o disco não tinha nem saído ainda? Mas era uma previsão do que iria acontecer. Já estava sendo um cara visionário ali. Exatamente. E aí o que acontece? Aí o disco saiu, foi muito chacoteado pela gravadora, né? Houve um boicote do funk pelo disco, os funkeiros, os DJs, né? Uhum. E equipes de som boicotaram. As únicas equipes que não boicotaram foi a Cashbox e a Soul Grand Prix, que eu tocava na época. E a Cashbox, que o Marcão não tocava no baile lá, a hora do Funk Brasil. Sem problema nenhum, sem nenhum preconceito. Mas existia um império da música internacional nos bailes. Todo mundo tocava essa música internacional. Que vinha ser Stevie B, Tony Garcia, já era essa rapaziada? Não, é bem pouco antes. E aí eles falavam assim: caramba, eu vou tocar essas músicas do Marlboro, se esse negócio der certo, pô, a gente não vai trazer mais discos de fora. Não vamos mais trazer não vamos mais muambar. Não partir do nosso próprio som. Mas eles não queriam, porque eles ganhavam dinheiro com disco importado. Eles raspavam rótulo, vendia mais caro. O disco valia um dinheiro, o disco era mais difícil. Quanto mais difícil fosse, mais caro o disco ele era. Entendeu? Então, existia todo um império e um mafiamento dos discos importados. Já era monopolizado a parada, né? E isso poderia cair e acabar com a nacionalização, como aconteceu. Então, é por isso que eles resistiram o quanto puderam de boicotar o funk nacional. Mas chegou uma hora que não deu como, né? Ficou inviável para eles tentar abafar um movimento que já estava na boca da galera, né? Tipo assim, em 89, além de sair o disco Funk Brasil, foi o mesmo ano que eu fui campeão brasileiro, que os holofotes se voltaram para mim, e ao mesmo tempo que eu entrei na Manchete FM, que foi a primeira vez que o funk foi para uma rádio de ponta. O funk até então só tinha passado por rádios mambembe, né? Rádio de pouca potência. Naquele momento o funk vai para a Rádio Manchete, aí explode, tem maior audiência. Manchete já era uma emissora de TV, era uma rádio, era uma coisa, um sistema, era né? uma estrutura maior, né? E aí ir para a Rádio Manchete é a primeira vez que o funk ia para uma rádio de ponta, entendeu? Se bem que eu tive a proposta de ir para outras rádios na época, né? Assim, tipo rádio em rede. A própria Manchete era rede. Mas eles tinham uma condição. 3 emissoras de rede me chamaram para fazer programa em rede nacional. Mas tinha uma condição: não podia tocar funk. Como que pode, né, cara? Porque o funk era só Rio de Janeiro. Uhum. E aí as outras falaram: não, você não vai tocar funk, porque chegaram até a fazer proposta de tocar meio a meio. Você toca uns funks lá e em outras partes vai ser dance, house, hip hop, rock. Eu ia ganhar na época, cada rádio na época tinha média de 200 rádios por localidade. E eu ia ganhar média, como se fosse hoje, valores de hoje, R$1.000 por rádio. Cada rádio que ia ter o campeão brasileiro fazendo programa na rádio dele, ia pagar só R$1.000 para poder ter o campeão brasileiro fazendo programa. Então, para a rádio era jogo. Uhum. Para mim era jogo que ia ser R$200 mil por mês. Era muito mais jogo, né? E eu ia fazer show nessas cidades todas no programa de rádio lá. Então, imagina só, eu tava com um sapato furado, com o dedão do lado de fora, não tinha equipamento para ser campeão brasileiro, para tocar discos. De uma hora para outra ia ganhar muito dinheiro. Então, propostas aí altíssimas. Entendeu? Só que a condição era não tocar funk. Aí eu não aceitei. Não vou virar as costas pro meu movimento. Para aquilo que eu acredito.